Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que alegria poder estar contigo nesta manhã de 3 de fevereiro, um dia que Deus preparou especialmente para ti. Hoje quero falar sobre algo que talvez estejas a sentir neste exato momento. Aquela sensação de que nada se move, de que as tuas orações parecem não ter resposta, de que os teus sonhos estão congelados no tempo. Mas sabes o que eu descobri? Deus também age quando tudo parece parado. Sim, mesmo quando os teus olhos não conseguem ver movimento algum, mesmo quando a tua fé vacila, porque os dias se repetem sem mudança visível, o Senhor está a trabalhar nos bastidores da tua história. Isaías capítulo 60, versículo 22, nos revela uma verdade poderosa. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, ao seu tempo o farei prontamente. Repara nesta promessa. Ao seu tempo, ele fará prontamente. Não é contraditório? Ao tempo certo, mas prontamente, rapidamente, de forma súbita. Hoje vais compreender que a espera não significa abandono, que o silêncio de Deus não é indiferença, que a aparente paralisia das circunstâncias não reflete a realidade do que Ele está a preparar para ti. Escreve nos comentários: Deus age no tempo certo, e fica comigo até o final desta mensagem, porque o que vais ouvir pode ser exatamente a palavra que o teu coração tanto precisa neste amanhecer. Prepara-te para sentir a esperança renascer dentro de ti. Quantas vezes já acordaste com aquela pergunta angustiante: Senhor, até quando? Até quando vou esperar pela cura? Até quando vou lutar com esta situação financeira? Até quando vou orar pelo meu casamento sem ver mudança? Até quando vou clamar pela salvação dos meus filhos? A espera pode ser uma das experiências mais difíceis da jornada de fé, porque ela desafia a nossa necessidade humana de controle e de respostas imediatas. Vivemos numa era de instantaneidade, onde tudo é rápido, onde esperamos que Deus também funcione como um serviço expresso. Mas o Senhor opera numa dimensão diferente, numa economia celestial, onde o tempo tem outro significado. Quando Isaías profetizou que o menor virá a ser 1000, ele estava a falar de multiplicação sobrenatural, de transformação que desafia toda a lógica humana. Pensa nisto: uma única pessoa tornar-se 1000, o mínimo transformar-se numa nação forte. Isto não acontece da noite para o dia de forma natural. Mas quando Deus age ao seu tempo, Ele faz prontamente o que seria impossível em décadas de esforço humano. O problema não é que Deus esteja parado. O problema é que não conseguimos ver o que Ele está a fazer no invisível, enquanto esperamos no visível. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que enfrentaram períodos de aparente paralisia antes da manifestação da promessa. José passou 13 anos entre a prisão e o palácio, mas quando chegou o tempo de Deus, numa única manhã, ele saiu da masmorra para governar o Egito. Moisés esperou 40 anos no deserto antes de Deus o chamar para libertar Israel, mas quando chegou a hora, as pragas vieram uma após outra, o mar se abriu e a libertação aconteceu rapidamente. Ana orou durante anos por um filho, suportando a dor da esterilidade e o desprezo de Penina. Mas quando Deus respondeu, Ele não lhe deu apenas um filho. Deu-lhe Samuel, um profeta que mudaria a história de Israel. Abraão e Sara esperaram 25 anos pela promessa de Isaque, mas daquele único filho nasceu uma descendência incontável como as estrelas do céu. Vês o padrão? Deus usa o tempo de espera para preparar não apenas a bênção, mas principalmente a pessoa que vai recebê-la. Ele está a trabalhar em ti enquanto trabalha para ti. Está a fortalecer a tua fé, a purificar as tuas motivações, a alargar a tua capacidade de receber o que Ele quer dar. A demora não é desperdício, é preparação estratégica.
Isaías capítulo 60 é um capítulo de restauração, de promessas magníficas para um povo que estava em situação desesperadora. Eles tinham voltado do exílio, mas Jerusalém estava em ruínas, a economia destruída, o templo ainda não reconstruído e o futuro parecia incerto. Era fácil olhar ao redor e pensar que Deus tinha se esquecido deles. Isaías capítulo 60 é um capítulo de restauração, de promessas magníficas para um povo que estava em situação desesperadora. Eles tinham voltado do exílio, mas Jerusalém estava em ruínas, a economia destruída, o templo ainda não reconstruído e o futuro parecia incerto. Era fácil olhar ao redor e pensar que Deus tinha se esquecido deles. Mas então vem esta palavra profética: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Deus estava dizendo: mesmo que tudo pareça escuro agora, mesmo que não vejas sinais de mudança, levanta-te, porque a luz já está a caminho. E no versículo 22, ele garante que fará isto acontecer ao seu tempo. Mas quando chegar esse tempo será rápido. Talvez estejas numa situação semelhante hoje. Talvez olhes para a tua vida e vejas apenas ruínas do que um dia foi promessa. Mas eu tenho uma palavra para ti. Deus não mudou de ideia sobre o teu futuro. As promessas que Ele te fez continuam de pé. O que Ele começou em ti, Ele vai completar. E quando chegar a hora, quando o relógio divino marcar o tempo perfeito, tu vais ver a mão de Deus mover-se de forma tão poderosa que compensará cada dia de espera. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem, mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. A blindagem espiritual da família foi criada para quem deseja levantar proteção espiritual antes que os problemas se tornem visíveis. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Pai Celestial, nós vimos até Ti nesta manhã com os nossos corações abertos, com as nossas esperanças e também com as nossas dúvidas. Senhor, reconhecemos que nem sempre compreendemos os Teus caminhos, que muitas vezes a Tua maneira de agir desafia a nossa lógica humana. Mas hoje escolhemos confiar mesmo sem entender completamente. Confiamos porque Tu és Deus e nós não somos. Confiamos porque a Tua palavra nunca falhou. Confiamos porque olhamos para trás e vemos as Tuas pegadas em cada etapa da nossa jornada. Senhor, há pessoas ouvindo esta oração que estão cansadas de esperar. Há corações aqui que já não sabem mais como continuar crendo quando nada parece mudar. Toca nestes corações agora mesmo. Renova a esperança que está quase apagada. Reacende a fé que está vacilante. Lembra-nos de que Tu és o Deus que age quando tudo parece parado, que trabalha no invisível enquanto esperamos no visível. Ajuda-nos a não medir a Tua fidelidade pelas circunstâncias que vemos, mas sim pelas promessas que Tu já fizeste. Senhor, pedimos perdão por todas as vezes que duvidamos de Ti, por todos os momentos em que deixamos a impaciência roubar a nossa paz. Perdoa-nos quando reclamamos do tempo de espera, em vez de usar esse tempo para crescer em intimidade contigo. Perdoa-nos quando comparamos a nossa história com a de outros e sentimos inveja porque parece que para eles Tu ages mais rápido. Ajuda-nos a compreender que cada jornada é única, que Tu tens um plano específico para cada um de nós e que o Teu tempo para mim pode ser diferente do Teu tempo para o meu irmão. Ensina-nos a celebrar as vitórias dos outros enquanto esperamos pelas nossas próprias. Liberta-nos da ansiedade que nos faz querer forçar portas que ainda não estão prontas para se abrir.
Dá-nos sabedoria para discernir entre esperar em Ti e acomodar-nos na passividade. Que a nossa espera seja ativa, cheia de oração, de adoração, de serviço, de preparação. Pai, nós declaramos sobre cada pessoa que está a ouvir esta oração que o menor se tornará 1000, que o mínimo se tornará uma nação forte. Declaramos que aquilo que parece insignificante nas mãos humanas será multiplicado sobrenaturalmente nas tuas mãos. Aquele pequeno negócio que mal sobrevive será transformado numa empresa próspera. Aquela saúde frágil será restaurada com vigor. Aquele relacionamento que parece morto será ressuscitado com novo amor. Aquela situação financeira apertada será revertida em abundância. Aquele filho que se desviou voltará para casa. Aquele sonho que foi enterrado será desenterrado e ganhará vida nova. Senhor, Tu és o Deus do prontamente. Quando chegar o Teu tempo, Tu farás acontecer de forma rápida, de forma súbita, de maneira que ninguém poderá atribuir a esforço humano, mas todos saberão que foi a Tua mão poderosa agindo. Prepara-nos para receber o que estás a preparar para nós. Deus, abençoa este dia que está a começar. Que cada pessoa que se levanta hoje sinta a Tua presença de forma tangível. Que ao abrirem os olhos, a primeira coisa que venha à mente seja gratidão por mais uma oportunidade de viver. Senhor, sabemos que muitos não acordaram hoje, que muitos dormiram e não voltaram. Mas nós estamos aqui respirando, com saúde suficiente para orar, para crer, para esperar. Isso já é uma bênção imensa. Ajuda-nos a não desperdiçar este dia com reclamações, com negatividade, com foco naquilo que ainda não temos. Ensina-nos a viver com gratidão pelo que já recebemos, enquanto esperamos com fé pelo que ainda virá. Que este 3 de fevereiro seja marcado pela Tua bondade sobre as nossas vidas. Que possamos testemunhar pelo menos uma evidência da Tua presença. Um pequeno milagre, uma porta aberta, uma resposta clara, um consolo no momento certo. Senhor, nós trazemos diante de Ti todas as situações que parecem estagnadas. Aqueles processos judiciais que se arrastam há anos sem solução. Toca nos juízes, nos advogados, em todos os envolvidos para que haja justiça e resolução rápida. Aqueles tratamentos médicos que não apresentam melhora, envia a Tua cura sobrenatural, orienta os médicos, faz os remédios funcionarem de forma eficaz. Aqueles relacionamentos que estão frios, sem diálogo, sem afeto, derrama o Teu amor restaurador, quebra as barreiras do orgulho, abre os canais de comunicação. Aquelas dívidas que parecem impossíveis de pagar, envia provisão inesperada, abre fontes de renda, dá sabedoria para gerir melhor os recursos. Aqueles empregos que não aparecem, apesar de tantos currículos enviados, abre a porta certa, no lugar certo, com as pessoas certas, no tempo certo. Aqueles filhos que não vêm, apesar de tanto desejo e oração, toca nos ventres, cura a esterilidade, concede o milagre da vida. Pai, fortalece a fé de cada pessoa nesta manhã. Onde há desânimo, injeta ânimo novo. Onde há desesperança, planta esperança viva. Onde há incredulidade, acende a chama da fé. Onde há medo do futuro, traz a certeza de que Tu estás no controle. Senhor, algumas pessoas estão a lutar com pensamentos de desistência. Estão a considerar abandonar o casamento, abandonar o ministério, abandonar o sonho, abandonar a própria vida. Pai, intervém agora mesmo. Não permitas que o inimigo roube o que Tu plantaste. Não deixes que a fadiga da espera destrua o que está prestes a florescer. Sussurra ao ouvido de cada um. Aguenta mais um pouco. A tua vitória está próxima. Não desistas agora que a resposta está a caminho. Não soltes a corda quando estás tão perto de vencer o cabo de guerra.
Dá-lhes forças para mais um dia, para mais uma semana, para mais um mês, se for necessário. Senhor, nós oramos pelos lares. Que cada casa onde esta oração chega seja transformada num santuário da tua presença. Expulsa toda discórdia, toda amargura, todo o ressentimento que tem envenenado os relacionamentos familiares. Onde marido e esposa estão distantes, aproxima-os novamente. Onde pais e filhos não se entendem, constrói pontes de diálogo e compreensão. Onde há violência, traz mansidão. Onde há infidelidade, restaura a fidelidade. Onde há vícios destruindo a família, quebra as cadeias do alcoolismo, da droga, do jogo, da pornografia, liberta os cativos, sara os feridos, consola os que choram. Que cada lar seja um pedacinho do céu na terra, um lugar onde o teu amor seja sentido, onde a tua paz reine, onde a tua alegria seja contagiante. Protege as nossas famílias de todo mal, de todo perigo, de toda investida do inimigo. Deus, abençoa as nossas finanças. Tu sabes que muitos estão a passar por dificuldades econômicas sérias. Há contas atrasadas, há dívidas acumuladas, há salários que não chegam ao fim do mês. Senhor, Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Tu és o dono do ouro e da prata, nada te é impossível. Abre as janelas do céu e derrama bênçãos sem medida sobre os teus filhos. Envia oportunidades de trabalho, envia clientes para os negócios, envia ideias criativas que gerem renda. Multiplica o pouco que temos, como multiplicaste os pães e os peixes. Faz o azeite transbordar, como fizeste na casa da viúva de Sarepta. Que ninguém passe necessidade, que ninguém falte o pão de cada dia. Ensina-nos a ser fiéis nos dízimos e nas ofertas, a honrar-te com as nossas primícias, sabendo que tu prometes abençoar a obediência financeira. Pai Celestial, nós oramos pela saúde. Quantos estão doentes, quantos sofrem dores crônicas, quantos enfrentam doenças graves. Senhor, Tu és o Deus que cura. Pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, diz a tua palavra. Então nós clamamos cura para os que têm câncer, para os que têm diabetes, para os que têm problemas cardíacos, para os que sofrem com doenças autoimunes, para os que lutam contra a depressão e a ansiedade. Toca com o teu poder curador cada corpo enfermo. Restaura os órgãos que não funcionam bem, equilibra a química do cérebro, fortalece o sistema imunológico, renova as células. Para aqueles que estão hospitalizados, envia a tua presença consoladora ao quarto de hospital. Dá sabedoria aos médicos, precisão aos enfermeiros, eficácia aos tratamentos. Que os exames tragam boas notícias, que as cirurgias sejam bem-sucedidas, que as recuperações sejam rápidas e completas. Cura não apenas o corpo, mas também a alma e o espírito. Senhor, levantamos diante de Ti os que estão desempregados. A falta de trabalho não é apenas uma questão financeira, é também uma questão de dignidade, de propósito, de identidade. Há pessoas que se sentem inúteis, que perderam a autoestima por não conseguirem sustentar a família. Pai, restaura a dignidade destes teus filhos. Mostra-lhes que o valor deles não está no que fazem, mas em quem eles são em Ti. E enquanto isso, abre portas de emprego. Faz os currículos chegarem às mãos certas. Faz as entrevistas serem bem-sucedidas. Conecta-os com as oportunidades que estás a preparar, que ninguém fique muito tempo sem trabalho. E para aqueles que já têm emprego, protege os seus postos de trabalho, livra-os de demissões injustas, de ambientes tóxicos, de chefes abusivos. Dá-lhes favor diante dos superiores, sabedoria para executar as tarefas, criatividade para se destacar. Deus, nós oramos pelos nossos filhos. Eles são a nossa herança mais preciosa, o nosso tesouro mais valioso. Protege-os de todo mal, de todo perigo, de toda influência negativa.
Nas escolas, guarda-os do bullying, das drogas, da violência. Nas ruas, livra-os de acidentes, de assaltos, de pessoas mal intencionadas. Na internet, protege-os de conteúdos impróprios, de predadores, de vícios digitais. Senhor, coloca um cerco de anjos ao redor de cada criança, de cada adolescente, de cada jovem. Que eles cresçam no teu temor, que desenvolvam caráter íntegro, que façam escolhas sábias. Para os filhos que se desviaram do caminho, que estão longe de ti, longe de casa, longe dos valores que foram ensinados, Senhor, vai buscá-los. Envia o teu Espírito Santo para convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Traz-los de volta antes que seja tarde demais. Pai, abençoa os nossos sonhos. Tu és o Deus que coloca sonhos no coração dos teus filhos. Tu plantaste em cada um de nós desejos, talentos, potenciais. Mas muitos enterraram os seus sonhos porque a vida foi dura, porque as circunstâncias foram contrárias, porque as pessoas disseram que era impossível. Senhor, ressuscita os sonhos mortos, desentierra os talentos escondidos, reacende a paixão que se apagou. Mostra-nos que nunca é tarde demais para recomeçar, que enquanto há vida, há esperança, que contigo tudo é possível. Dá-nos coragem para dar o primeiro passo, fé para continuar quando for difícil, perseverança para não desistir no meio do caminho. Conecta-nos com as pessoas certas que vão apoiar os nossos sonhos, com os mentores que vão nos orientar, com os parceiros que vão caminhar conosco. Abre as portas que nenhum homem pode fechar. Senhor, nós oramos pelos que estão solitários. Há pessoas que acordam sozinhas, passam o dia inteiro sem ter com quem conversar, dormem sozinhas. A solidão dói, Pai. Ela corrói a alma, ela faz a pessoa sentir-se invisível, esquecida, sem valor. Mas Tu vês cada um. Tu conheces cada lágrima derramada no travesseiro, cada suspiro de tristeza, cada momento de angústia. Envia companhia para os solitários. Pode ser um amigo verdadeiro, pode ser um grupo de comunhão, pode ser até um animal de estimação. Mas, acima de tudo, revela-lhes que eles nunca estão realmente sozinhos, porque Tu estás sempre presente. Tu prometeste nunca nos deixar nem nos desamparar. Que eles sintam a Tua presença de forma tão real que a solidão se transforme em comunhão íntima contigo. E para aqueles que desejam um companheiro de vida, um cônjuge, prepara o encontro no tempo certo, com a pessoa certa. Deus, abençoa os que cuidam de outras pessoas. Os cuidadores de idosos, os cuidadores de doentes, os pais de filhos com necessidades especiais. Estas pessoas vivem vidas de sacrifício constante, muitas vezes sem reconhecimento, sem descanso, sem apoio. Senhor, fortalece-os. Renova as suas forças dia após dia. Dá-lhes paciência infinita, amor inesgotável, alegria sobrenatural. Envia ajuda prática para eles. Levanta outras pessoas para dividir o fardo. Protege a saúde deles, porque se eles adoecerem, quem cuidará de quem eles cuidam? Recompensa-os pelo seu serviço abnegado. Que um dia, quando estiverem diante de Ti, ouçam as palavras: muito bem, servo bom e fiel. Tudo o que fizeste ao menor destes meus irmãos, a mim o fizeste. Abençoa também aqueles que estão sendo cuidados. Dá-lhes gratidão, mansidão, paciência com as suas próprias limitações. Pai Celestial, nós oramos pelos que enfrentam batalhas espirituais intensas. Há pessoas sob ataque do inimigo, sob opressão, sob tentação constante. Senhor, reveste-as com a armadura completa de Deus. Que coloquem o capacete da salvação para proteger a mente, a couraça da justiça para proteger o coração, o cinturão da verdade para manter tudo no lugar, as sandálias do evangelho da paz para os pés, o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno e a espada do Espírito, que é a Tua palavra. Ensina-os a guerrear espiritualmente, a não lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades.
Dá-lhes autoridade no nome de Jesus para expulsar demônios, para quebrar maldições, para desfazer obras das trevas. Que nenhuma arma forjada contra eles prospere. Que toda língua que se levantar contra eles em juízo seja condenada. Senhor, abençoa os nossos pastores, os nossos líderes espirituais. Eles carregam um peso enorme sobre os ombros. Eles cuidam de tantas ovelhas, ouvem tantos problemas, aconselham tantas situações difíceis. Muitas vezes, eles mesmos estão feridos, cansados, desanimados, mas precisam continuar fortes para ministrar aos outros. Pai, ministra aos ministros, cura os feridos curadores. Fortalece os que fortalecem outros. Protege as famílias deles. Não permitas que, enquanto eles cuidam da igreja, as suas próprias famílias sejam destruídas. Dá-lhes sabedoria para pregar a tua palavra com fidelidade, coragem para confrontar o pecado com amor, discernimento para orientar o rebanho nos caminhos certos. Protege-os de escândalos, de quedas morais, de desvios doutrinários. Levanta uma nova geração de líderes íntegros, comprometidos com a verdade, apaixonados por ti. Deus, nós oramos pelas nações. O mundo está em caos, em confusão, em trevas. Há guerras, a fome, a perseguição aos cristãos, a injustiça social. Senhor, tem misericórdia das nações. Levanta líderes tementes a ti que governem com justiça, com sabedoria, com integridade. Traz avivamento espiritual. Que o teu Espírito Santo seja derramado sobre toda a carne. Que os jovens tenham visões, que os velhos sonhem sonhos, que os teus servos e as tuas servas profetizem. Que a igreja desperte do sono espiritual, que saia da zona de conforto, que vá às ruas pregar o Evangelho, que demonstre o teu amor de forma prática. Salva as almas perdidas, liberta os cativos, sara os enfermos, ressuscita os mortos espirituais. Que o teu reino venha, que a tua vontade seja feita assim, na terra como é no céu. Senhor, nós declaramos que este é o tempo de multiplicação sobrenatural. O menor se tornará 1000, o mínimo uma nação forte. Tu farás isto acontecer ao teu tempo, mas quando o fizeres, será prontamente. Não vamos desistir na espera. Vamos continuar orando, crendo, esperando, trabalhando. Vamos usar o tempo de preparação para crescer, para amadurecer, para nos tornarmos dignos das bênçãos que estás a preparar. Ajuda-nos a viver cada dia com propósito, com alegria, com gratidão, sabendo que tu estás no controle, que nada escapa ao teu conhecimento, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e são chamados segundo o teu propósito. Que a nossa fé não seja abalada pelas circunstâncias, mas sim fortalecida pela certeza de que tu és fiel. Que a nossa esperança não seja depositada em coisas temporais, mas sim na tua palavra eterna que permanece para sempre. Pai, abençoa cada área da nossa vida que ainda não vimos transformação. Aquelas situações que oramos há tanto tempo, mas parecem inalteradas. Senhor, relembramos hoje que o teu silêncio não é ausência, que a tua demora não é negação. Muitas vezes, tu estás a preparar algo tão grande que precisa de mais tempo de gestação. Uma resposta rápida poderia nos dar algo pequeno, mas a espera está a preparar algo monumental. Ajuda-nos a confiar no teu processo. Assim como uma mulher grávida não pode apressar o nascimento do bebê sem colocar em risco a vida dele, também nós não podemos forçar o tempo das tuas promessas. Há um período de gestação necessário. Há um amadurecimento que precisa acontecer. Dá-nos paciência para esperar, fé para crer e sabedoria para nos prepararmos durante a espera. Que não sejamos passivos, mas ativos na preparação. Que estudemos, que nos qualifiquemos, que nos santifiquemos, que nos posicionemos corretamente. Senhor, oramos especificamente pelos que estão a lutar com vícios.
Há pessoas escravizadas ao álcool, às drogas, ao cigarro, aos remédios, à comida, ao jogo, à pornografia, às redes sociais. São prisões invisíveis, mas muito reais. Cadeias que aprisionam a vontade, que roubam a liberdade, que destroem a vida. Pai, Tu és o libertador. Tu quebras as cadeias, Tu arrebatas as portas de bronze, Tu despedaças os ferrolhos de ferro. Envia o Teu Espírito Santo com poder libertador sobre cada viciado. Quebra o jugo que os prende. Destrói a raiz do vício que muitas vezes está em traumas do passado, em vazios emocionais, em dores não curadas. Sara primeiro a causa para então curar o sintoma. Dá-lhes forças para buscar ajuda, humildade para reconhecer que não conseguem sozinhos, coragem para entrar em tratamento se necessário. Livra-os da vergonha que os impede de pedir ajuda. Rodeia-os de pessoas que os apoiem na recuperação. Deus abençoa os nossos projetos e empreendimentos. Há pessoas que estão a começar negócios, que estão a investir as suas economias, que estão a arriscar tudo num sonho. Senhor, se esses projetos vêm de Ti, prospera-os. Faz crescer o que Tu plantaste. Mas se há projetos que não vêm de Ti, que nasceram apenas do ego humano, da ganância, da ambição desmedida, então, Senhor, fecha essas portas. É melhor uma porta fechada por Ti do que uma porta aberta pelo inimigo. Dá-nos discernimento para saber a diferença entre uma oportunidade divina e uma armadilha disfarçada. Que busquemos sempre a Tua direção antes de tomar decisões importantes. Que não nos deixemos levar apenas pela aparência de sucesso, mas que avaliemos se algo glorifica o Teu nome e edifica o Teu reino. Abençoa os negócios honestos, os empreendimentos éticos, as empresas que tratam bem os funcionários e servem bem os clientes. Pai Celestial, nós oramos pelos que perderam entes queridos recentemente. A dor da perda é uma das experiências mais difíceis da vida humana. Há um vazio que parece impossível de preencher, uma saudade que corta como faca, uma ausência que dói a cada momento. Senhor, consola os que choram, enxuga as lágrimas de cada olho, abraça com o Teu amor os corações partidos. Lembra-os de que a morte não é o fim para aqueles que morreram em Ti. A vida após a vida, a esperança além do túmulo, há um reencontro glorioso aguardando no céu. Para os que perderam filhos, uma dor que parece insuportável, Pai, sustenta-os. Não há palavras humanas que consolem adequadamente, mas o Teu Espírito pode trazer paz que excede todo entendimento. Ajuda-os a viver um dia de cada vez, a encontrar pequenos motivos para continuar, a honrar a memória do filho vivendo bem. Senhor, abençoa os que estão a tomar decisões importantes. Escolhas de carreira, mudanças de cidade, decisões de casamento, investimentos financeiros significativos. Decisões que vão impactar o futuro de forma profunda. Pai, dá sabedoria abundante a cada um. Tu prometes em Tiago capítulo 1, versículo 5, que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Então nós pedimos sabedoria agora. Ilumina a mente de cada pessoa para enxergar claramente as opções. Revela as consequências de cada escolha. Fecha as portas que parecem boas, mas levarão a lugares ruins. Abre as portas que parecem difíceis, mas levarão a destinos abençoados. Não permitas que sejamos guiados apenas pela emoção, pela pressão de outros ou pela aparência das coisas. Que busquemos o Teu conselho acima de tudo, que esperemos pela Tua paz antes de decidir. Deus, nós oramos pelos que enfrentam processos judiciais. Há pessoas esperando por justiça há anos. Processos trabalhistas, processos de divórcio, processos de guarda de filhos, processos criminais, processos de herança. O sistema judiciário é lento, muitas vezes injusto, frequentemente corrupto. Senhor, Tu és o juiz de toda a terra.
Tu vês tudo, tu sabes tudo, tu julgas com perfeita justiça, intervém nos tribunais terrestres, toca no coração dos juízes para que julguem com retidão, confunde os planos dos que tramam injustiça, traz à luz as provas que estavam escondidas, faz testemunhas aparecerem no momento certo. Que a verdade prevaleça sobre a mentira, que a justiça triunfe sobre a corrupção. Para os que foram injustamente acusados, Senhor, vindica-os, limpa o nome deles, restaura a reputação deles, compensa os prejuízos que sofreram. Pai, abençoa os que trabalham na área da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, psicólogos, todos os que dedicam as suas vidas a cuidar da saúde de outros. Senhor, dá-lhes sabedoria para diagnosticar corretamente, habilidade para tratar eficazmente, compaixão para cuidar humanamente. Protege-os de processos injustos, de acusações falsas, de burnout. Muitos estão exaustos, trabalhando em condições precárias, com salários insuficientes, sob pressão constante. Renova as forças deles. Que encontrem satisfação no seu trabalho, que vejam vidas sendo salvas, que sintam que fazem diferença e que usem os seus conhecimentos não apenas para ganhar dinheiro, mas verdadeiramente para servir à humanidade. Levanta profissionais de saúde cristãos, que vejam a sua profissão como ministério, que orem pelos pacientes, que sejam instrumentos de cura nas tuas mãos. Senhor, nós oramos pelos que estão em situação de rua, pessoas sem teto, sem comida garantida, sem dignidade básica. Muitos chegaram a esta situação por circunstâncias além do seu controle. Perderam o emprego e não conseguiram pagar o aluguel. Fugiram de lares violentos, foram expulsos de casa pela família, têm doenças mentais não tratadas. Pai, olha com misericórdia para cada pessoa em situação de rua. Envia ajuda prática, abrigos que os recebam, programas sociais que os apoiem, pessoas de bom coração que os alimentem. Mas, acima de tudo, restaura a dignidade deles. Mostra-lhes que eles têm valor, que não são lixo humano, que tu os amas independentemente da situação em que se encontram. Levanta a igreja para cumprir o seu papel de cuidar dos mais vulneráveis. Que não passemos ao lado do necessitado como o sacerdote e o levita na parábola do bom samaritano. Deus abençoa os professores e educadores. Eles têm uma das profissões mais importantes, mas menos valorizadas da sociedade. Formam o caráter das próximas gerações, abrem mentes para o conhecimento, inspiram jovens a sonhar. Mas trabalham com salários baixos, em condições difíceis, muitas vezes sem apoio das famílias dos alunos. Senhor, honra os professores. Dá-lhes criatividade para ensinar de forma interessante, paciência para lidar com alunos difíceis, sabedoria para discernir as necessidades individuais de cada criança. Protege-os de violência nas escolas, de desrespeito dos alunos, de desvalorização do sistema. Levanta professores cristãos que sejam sal e luz no ambiente educacional, que ensinem não apenas conteúdo acadêmico, mas também valores, ética, caráter, que influenciem positivamente a vida dos seus alunos, que plantem sementes de fé, mesmo em escolas seculares, através do exemplo de vida. Pai Celestial, oramos pelos que lutam com doenças mentais. Depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, transtornos alimentares, transtorno obsessivo-compulsivo. Doenças que ainda carregam muito estigma, que muitas pessoas não compreendem, que até dentro da igreja são mal interpretadas como falta de fé. Senhor, traz compreensão e compaixão. Ajuda-nos a entender que doença mental é tão real quanto doença física, que não é fraqueza espiritual, que não se resolve apenas com oração, embora a oração seja importante. Cura as mentes doentes, equilibra a química cerebral, mas também capacita os doentes a buscar tratamento adequado,
terapia, medicação quando necessário, mudanças de estilo de vida. Remove o estigma que impede as pessoas de pedir ajuda. Que ninguém se envergonhe de tomar remédio para a mente, assim como não se envergonha de tomar remédio para o corpo. Senhor, abençoa os que ministram em prisões, capelães, voluntários, todos os que levam a tua palavra aos encarcerados. É um ministério difícil, muitas vezes perigoso, frequentemente desvalorizado. Mas tu te importas com os prisioneiros. Tu mesmo disseste que quando visitamos os presos, é a ti que visitamos. Protege os que ministram nas prisões. Dá-lhes sabedoria para lidar com criminosos endurecidos, amor para ver além do crime e enxergar a pessoa, fé para crer que ninguém está além da redenção. E toca no coração dos presos. Muitos cresceram em ambientes violentos, nunca tiveram oportunidades, nunca conheceram o amor verdadeiro. Mostra-lhes que há esperança, que há perdão, que há possibilidade de recomeço. Salva as almas deles. Transforma as prisões em campos missionários, onde vidas são radicalmente mudadas pelo poder do Evangelho. Deus, nós oramos pelos missionários. Aqueles que deixaram o conforto da sua terra, a proximidade da família, a segurança do conhecido, para levar o Evangelho a lugares distantes e muitas vezes perigosos. Senhor, protege cada missionário. Guarda-os de doenças tropicais, de animais perigosos, de perseguição religiosa, de violência. Supre todas as necessidades deles, financeiras, emocionais, espirituais. Muitos passam por solidão profunda, por saudades dilacerantes, por desafios culturais imensos. Fortalece-os. Lembra-os de que a obra que fazem é eterna, que as almas que ganham para ti valem todo o sacrifício. Dá-lhes fruto do seu trabalho. Que vejam vidas transformadas, igrejas plantadas, comunidades impactadas. Levanta mais missionários. Há tantos lugares ainda não alcançados, tantos povos que nunca ouviram o Evangelho. Pai, abençoa os que trabalham na mídia cristã, produtores de conteúdo, youtubers, podcasters, escritores, músicos, todos os que usam os meios de comunicação para espalhar a tua palavra. Senhor, multiplica o alcance deles. Que os vídeos sejam vistos por milhões, que as músicas toquem corações, que os livros transformem vidas, que os podcasts inspirem mudanças. Protege-os de críticas destrutivas, de ataques do inimigo, de desânimo quando os números não crescem como esperado. Lembra-os de que não se trata de quantidade, mas de qualidade, que mesmo se apenas uma vida for tocada, já valeu a pena. Dá-lhes criatividade para produzir conteúdo relevante, sabedoria para comunicar verdades profundas de forma simples, unção para que as palavras penetrem não apenas os ouvidos, mas os corações. Que usem a tecnologia como ferramenta de evangelização. Senhor, nós oramos pelos casais que desejam ter filhos, mas enfrentam infertilidade. A dor de não conseguir engravidar é profunda, especialmente numa sociedade que valoriza tanto a maternidade e a paternidade. Cada mês que vem a menstruação é uma decepção renovada, cada teste negativo é um sonho adiado, cada tratamento que falha é uma esperança frustrada. Pai, Tu és o Deus que abre ventres. Tu abriste o ventre de Sara, de Rebeca, de Raquel, de Ana, de Isabel. Tu podes abrir os ventres hoje também. Toca nos corpos destas mulheres, cura toda a infertilidade, equilibra os hormônios, prepara o útero para receber a vida. E toca também nos homens, porque a infertilidade não é apenas problema feminino. Onde há tratamentos médicos acontecendo, faz os tratamentos funcionarem. Mas se a tua vontade for outra, se o caminho for a adoção, prepara os corações para abraçar essa possibilidade. Deus abençoa os que trabalham em serviços essenciais, muitas vezes invisíveis. Os lixeiros que recolhem o nosso lixo,
os trabalhadores de limpeza que mantêm os espaços limpos, os seguranças que nos protegem, os motoristas de transporte público que nos levam aos destinos, os trabalhadores de supermercado que garantem que tenhamos comida, pessoas que fazem trabalhos que muitos consideram humildes, mas que são absolutamente essenciais para o funcionamento da sociedade. Senhor, dá valor a estes trabalhadores, que sejam respeitados, que recebam salários dignos, que tenham condições de trabalho adequadas. Abençoa as famílias deles, protege a saúde deles, prospera a vida deles e ajuda-nos a nunca tratar ninguém com desprezo por causa da profissão que exerce. Toda profissão honesta tem dignidade diante de ti. Pai Celestial, nós oramos pelos que estão prestes a desistir do casamento, casamentos em crise profunda, à beira do divórcio. Há tanta dor, tanta mágoa acumulada, tanta decepção, tanta ferida aberta. Parece impossível consertar, parece que o amor morreu, parece que a única solução é separar. Senhor, tu odeias o divórcio não porque sejas insensível à dor, mas porque sabes o estrago que ele causa. Intervém nestes casamentos, onde há infidelidade, traz arrependimento genuíno e capacidade sobrenatural de perdoar. Onde há falta de comunicação, abre os canais de diálogo. Onde há egoísmo, ensina a sacrificar-se um pelo outro. Onde há falta de amor, derrama o teu amor que nunca falha. Reacende a chama que um dia ardeu, mas agora está quase apagada. Mostra que com Deus é possível reconstruir, restaurar, renovar. Que nenhum casamento que pode ser salvo termine em divórcio. Senhor, abençoa os que estão em idade avançada, os idosos que muitas vezes são esquecidos, negligenciados, considerados um fardo. Pai, eles têm tanto valor. Eles carregam sabedoria de décadas de vida. Histórias preciosas, experiências que podem ensinar as gerações mais novas. Protege-os de solidão, de abandono em asilos, de maus tratos. Que as famílias honrem os seus idosos conforme tu ordenaste. Que os filhos cuidem dos pais que um dia cuidaram deles. Dá saúde aos idosos, lucidez mental, alegria de viver. Que os últimos anos da vida não sejam apenas de sobrevivência, mas de vida abundante. E para os que estão próximos da partida, prepara-os para o encontro contigo. Que não tenham medo da morte, mas esperança da vida eterna. Que possam dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Deus, oramos pelos que enfrentam vícios em tecnologia e redes sociais. Pode parecer um problema menor comparado a outros vícios, mas está destruindo relacionamentos, roubando tempo precioso, alimentando comparações tóxicas, gerando ansiedade e depressão. Pessoas que não conseguem largar o telemóvel, que checam as redes sociais compulsivamente, que vivem mais no mundo virtual do que no real. Senhor, liberta-os desta escravidão moderna. Ajuda-os a estabelecer limites saudáveis, a usar a tecnologia como ferramenta e não como amo. Restaura a capacidade de estar presente nos momentos reais, de ter conversas profundas face a face, de apreciar a vida sem precisar fotografar tudo para postar. Protege especialmente as crianças e adolescentes que crescem nesta era digital. Dá sabedoria aos pais para orientar o uso saudável da tecnologia. Que a tecnologia seja serva e não senhora. Pai Celestial, oramos pelos que trabalham à noite enquanto o mundo dorme. Enfermeiros de plantão noturno, seguranças, motoristas de táxi e aplicativos, trabalhadores de fábricas em turnos noturnos, padeiros que preparam o pão antes do amanhecer. Pessoas que sacrificam o sono normal, que trabalham quando deveriam descansar, cujos ritmos biológicos são desafiados constantemente. Senhor, protege a saúde deles, compensa o sono perdido,
fortalece os corpos cansados, guarda-os de acidentes causados por fadiga. Abençoa as famílias deles, que também são afetadas por estes horários difíceis. Que os cônjuges sejam compreensivos, que os filhos não se ressentem pela ausência, e abre oportunidades para que, se for da tua vontade, possam eventualmente conseguir trabalhos em horários mais convencionais. Mas enquanto trabalham à noite, que sintam a tua companhia nas horas solitárias. Senhor, abençoa os que lutam contra a pornografia. É uma das pragas mais destrutivas da nossa era, acessível a um clique, viciante como drogas, destruidora de casamentos, distorcedora da sexualidade saudável. Há homens e mulheres, jovens e até crianças presos neste vício vergonhoso. Senhor, quebra as cadeias da pornografia, traz convicção de pecado, arrependimento genuíno, desejo real de mudança. Ensina que a sexualidade é um presente, teu maravilhoso, quando vivida dentro dos limites que estabeleceste, mas torna-se destrutiva quando pervertida. Dá forças para instalar filtros nos dispositivos, para evitar situações de tentação, para buscar prestação de contas com outros crentes. Cura os casamentos danificados por este pecado. Restaura a intimidade roubada, reconstrói a confiança quebrada. E protege as crianças de serem expostas precocemente a conteúdo sexual impróprio. Deus, oramos pelos que sofrem com doenças raras, condições que poucos médicos conhecem, para as quais há poucos tratamentos disponíveis, que fazem a pessoa sentir-se completamente sozinha na sua luta. Senhor, tu conheces cada doença, cada síndrome, cada condição genética. Nada te surpreende, nada está além do teu poder curar. Toca nestes corpos com enfermidades raras. Onde a medicina não tem resposta, tu tens. Onde os médicos desistem, tu continuas. Guia os pacientes aos médicos certos, aos tratamentos experimentais que podem funcionar, aos grupos de apoio, onde encontrarão outros na mesma situação. Dá-lhes forças para enfrentar dia após dia a realidade de viver com uma doença que poucos compreendem. E levanta pesquisadores para descobrir curas, para desenvolver tratamentos, para trazer esperança onde hoje há desespero. Que a ciência médica avance rapidamente nestas áreas negligenciadas. Pai, abençoa os que perderam a fé. Pessoas que um dia te conheceram, que caminharam contigo, mas por causa de desilusões, de sofrimentos inexplicáveis, de escândalos na igreja, de perguntas sem resposta, afastaram-se de ti. Senhor, vai buscá-los. Não desistas deles, mesmo que eles tenham desistido de ti. Envia alguém para falar a palavra certa no momento certo. Usa circunstâncias para mostrar que tu ainda estás lá. Quebra o orgulho que os impede de voltar, a vergonha que sussurra que é tarde demais, a dúvida que diz que tu não os quer de volta. Lembra-os do primeiro amor, das experiências genuínas que tiveram contigo, da paz que sentiam na tua presença. Mostra-lhes que a igreja pode decepcionar porque é feita de humanos imperfeitos, mas tu nunca falhas. Que retornem não a uma religião, mas a um relacionamento vivo contigo. Senhor, oramos pelos refugiados e imigrantes, pessoas que fugiram de guerras, de perseguição, de pobreza extrema, buscando uma vida melhor em terras estrangeiras. Deixaram para trás tudo o que conheciam, família, amigos, cultura, língua, enfrentam discriminação, dificuldades de integração, saudades dilacerantes. Pai, protege cada refugiado, provê abrigo seguro, comida suficiente, oportunidades de trabalho. Levanta pessoas de bom coração nos países que os recebem, pessoas dispostas a ajudar, a ensinar a língua, a facilitar a adaptação. Protege-os de xenofobia, de exploração, de tráfico humano. Guarda especialmente as mulheres e crianças refugiadas, que são as mais vulneráveis.
e toca no coração das nações para serem mais acolhedoras, mais compassivas, mais generosas. Ajuda-nos a lembrar que também fomos estrangeiros no Egito. Deus, abençoa os que trabalham em profissões de risco, policiais, bombeiros, militares, salva-vidas, eletricistas que trabalham em alta tensão, trabalhadores de construção civil em grandes alturas. Pessoas que todos os dias arriscam a vida para servir, proteger, salvar outros. Senhor, coloca um cerco de proteção ao redor de cada um. Guarda-os de acidentes, de violência, de situações perigosas. Dá-lhes discernimento para avaliar riscos, coragem para agir quando necessário, sabedoria para saber quando recuar. Protege as famílias deles da ansiedade constante de ter um ente querido em profissão perigosa. Que quando saem para trabalhar, retornem em segurança. E compensa-os adequadamente pelo risco que correm. Que não sejam mal pagos enquanto arriscam a vida. Honra a coragem deles, recompensa o serviço deles, abençoa a dedicação deles. Pai Celestial, oramos pelos que enfrentam questões de identidade. Jovens confusos sobre quem são, sobre sexualidade, sobre gênero, bombardeados por ideologias contraditórias, pressionados por uma cultura que muda as definições constantemente. Senhor, traz clareza em meio à confusão. Mostra a cada pessoa quem eles são em Ti, como Tu os criaste, qual o propósito para o qual foram formados. Protege especialmente as crianças de serem expostas precocemente a conceitos que não têm maturidade para processar. Dá sabedoria aos pais para orientar com amor e verdade, sem rejeitar, mas também sem afirmar tudo cegamente. Que a igreja seja um lugar seguro, onde as pessoas possam fazer perguntas honestas, sem medo de julgamento, mas também onde a verdade bíblica seja ensinada com clareza e amor. Que o amor e a verdade caminhem juntos. Deus, oramos pelos que enfrentam processos de imigração complicados, famílias separadas por questões de visto, pessoas esperando há anos por documentação, sonhos em suspenso por causa de burocracias intermináveis. Senhor, Tu és o Deus que abre portas. Agiliza os processos que estão parados, toca no coração de oficiais de imigração, resolve as complicações burocráticas. Para os que esperam reunir-se com familiares, acelera os tempos de espera. Para os que buscam asilo legítimo, concede-lhes proteção. Para os que querem estudar ou trabalhar legalmente em outro país, abre os caminhos. E dá paciência para esperar, fé para crer que se é da Tua vontade acontecerá, e sabedoria para fazer tudo dentro da legalidade. Que não sejam tentados a tomar atalhos ilegais que podem trazer problemas maiores depois. Pai, abençoa os que trabalham com pessoas com deficiência. Terapeutas, cuidadores, professores de educação especial, todos os que dedicam suas vidas a ajudar pessoas com limitações físicas, mentais ou sensoriais. Senhor, dá-lhes paciência infinita, amor inesgotável, criatividade para encontrar formas de comunicação e ensino. Que vejam cada pequeno progresso como uma grande vitória. Protege-os de burnout, de desânimo quando o progresso é muito lento, de frustração quando parece que nada funciona. Recompensa o trabalho abnegado deles e abençoa também as próprias pessoas com deficiência. Mostra-lhes que tem valor imenso aos teus olhos, que a deficiência não define quem são, que podem viver vidas plenas e significativas. Levanta a sociedade para ser mais inclusiva, mais acessível, mais acolhedora, que vejamos não a deficiência, mas a pessoa. Senhor, oramos pelos que enfrentam discriminação racial. Num mundo que ainda julga pela cor da pele, que ainda tem preconceitos profundamente enraizados, que ainda trata pessoas diferentemente por causa da etnia. Pai, isto te entristece, porque tu criaste todas as raças, todas as cores, toda a diversidade humana.
Aos teus olhos não há superior ou inferior, há apenas teus filhos amados. Quebra o racismo, destrói os preconceitos, muda os corações. Levanta vozes proféticas que denunciem a injustiça racial. Dá coragem aos que sofrem discriminação para não aceitarem isso como normal. Traz justiça onde há parcialidade. E dentro da igreja, que seja um vislumbre do céu onde toda tribo, língua, povo e nação adoram juntos em perfeita harmonia. Que a igreja lidere pelo exemplo em reconciliação racial. Deus abençoa os que lutam contra transtornos alimentares, anorexia, bulimia, compulsão alimentar. Distúrbios que vão muito além de comida, que têm raízes em questões emocionais profundas, em traumas, em busca de controle, em padrões de beleza irreais impostos pela sociedade. Senhor, cura não apenas os sintomas, mas as causas. Toca nas feridas emocionais que levam a estes comportamentos destrutivos. Restaura a autoimagem distorcida. Ensina que o corpo é templo do Espírito Santo, que deve ser cuidado, mas não idolatrado. Liberta do perfeccionismo doentio, da obsessão com peso e aparência. Rodeia estas pessoas de apoio adequado, terapeutas especializados, nutricionistas compassivos, grupos de apoio, familiares compreensivos. Que recuperem uma relação saudável com comida, com o corpo, consigo mesmas. Que se vejam como tu as vês, lindas, valiosas, amadas. Pai Celestial, oramos pelos que enfrentam a dor do aborto espontâneo. A perda de um bebê antes mesmo de nascer é uma dor profunda, muitas vezes não reconhecida pela sociedade, minimizada como se não fosse uma perda real. Mas é real, Senhor. É a perda de um filho, de sonhos, de um futuro imaginado. Consola estas mães e estes pais. Abraça os corações partidos, recolhe cada lágrima derramada, mostra-lhes que aquele bebê, por mais breve que tenha sido a vida, teve significado, foi amado, será reencontrado um dia no céu. Cura a culpa que muitas mães carregam, perguntando-se se fizeram algo errado. Na maioria dos casos, não fizeram nada, foi apenas a fragilidade da vida humana. Dá-lhes paz para tentar novamente se for da tua vontade, ou aceitação se o caminho for outro, e torna a igreja mais sensível a esta dor muitas vezes silenciosa. Senhor, encerramos esta oração com corações gratos. Gratos porque sabemos que tu nos ouviste. Gratos porque confiamos que tu agirás. Gratos porque mesmo quando tudo parece parado, tu estás trabalhando. O menor se tornará 1000. O mínimo uma nação forte, e tu, Senhor, ao teu tempo farás isto prontamente. Não desistiremos na espera. Continuaremos orando, crendo, esperando, confiando. Entregamos nas tuas mãos cada pedido feito nesta oração. Cada situação mencionada, cada pessoa lembrada, cada necessidade apresentada. Confiamos que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que a tua vontade seja feita, que o teu reino venha, que o teu nome seja glorificado em cada resposta, em cada milagre, em cada transformação. Oramos tudo isto no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o teu coração, se sentiste a presença de Deus enquanto oravas, eu te convido a fazer 3 coisas. Primeiro, escreve Amém nos comentários como declaração de fé de que Deus ouviu e responderá. Segundo, partilha este vídeo com alguém que precisa desta palavra de esperança hoje. Alguém que está cansado de esperar, alguém que precisa ser lembrado de que Deus age quando tudo parece parado. E terceiro, se ainda não és inscrito neste canal, inscreve-te agora para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé, que fortalecerão a tua esperança, que te lembrarão das promessas de Deus.
Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo neste dia e todos os dias da tua vida. Que vejas em breve a manifestação das promessas que Deus te fez. Que experimentes a multiplicação sobrenatural que Ele prometeu. Que testemunhes que ao tempo certo Deus faz prontamente. Vai em paz, vai com fé, vai com esperança. O teu milagre está a caminho. O teu milagre está a caminho.